Oi meninos, tudo bem? No vídeo de hoje nós daremos continuidade aos nossos estudos sobre a Idade Moderna. Na última aula, nas últimas aulas, na verdade, nós vimos algumas coisas sobre o absolutismo, o processo de centralização de poder, a formação de Portugal, e isso é importante para nós compreendermos esse mundo da modernidade. Hoje, nós entraremos em um outro tópico que está ligado também ao processo de centralização de poder e que acontece na Idade Moderna, que é as grandes navegações. Então, nós vamos entender aqui na aula de hoje um pouquinho sobre esse processo, que levaram primeiramente os portugueses e os espanhóis a saírem da Europa e chegarem, a outros continentes. O primeiro que a gente vai ver aqui é a chegada dos portugueses e dos espanhóis nas Américas e o contato, dos europeus com os americanos. Começando aqui com uma revisão do que foram as grandes navegações. Lembram que nós vimos, nos últimos bimestres que os portugueses e os espanhóis estavam procurando outras rotas para as Índias e, eles estavam buscando rotas não pelas terras, estavam buscando essas rotas pelo mar. Então, os reis portugueses e os reis espanhóis, que tinham já um patrocínio da burguesia, tinham um poder centralizado e por isso tinham os recursos para patrocinar essas expedições, estavam mandando navegantes para irem desbravar os oceanos, e tentarem achar novas rotas para as Índias. No meio dessa busca de novas rotas, os espanhóis, primeiramente, com Cristóvão Colombo, vão chegar em um novo continente, que será aí conhecido como as Américas, o Novo Mundo. Então, aqui no século XV, indo para o século XVI, nós temos o processo de descoberta do Novo Mundo que aconteceu dentro do contexto das grandes navegações. E essa chegada, dos europeus à América é tão importante porque é um processo que leva, não só a questão de dominação que acontece sim nesse território das Américas, mas leva a uma consciência da diversidade cultural e da dimensão que tinha, o planeta. Inclusive porque antes da gente ter, a chegada de Colombo nas Américas, diversos povos que a gente pensa aqui dentro da Europa Ocidental, França, Inglaterra, Portugal, Espanha, eles ignoravam que existiam outros povos até mesmo dentro do seu próprio hemisfério e menos ainda, que existissem outros hemisférios povoados. Os europeus, por exemplo, eles não conheciam as regiões dos extremos da Ásia ou da África, não sabiam o que acontecia, na região que hoje a gente entende como a Rússia, por exemplo. Eles acreditavam também que a Terra era muito menor, não se sabia que existia o continente, que depois ficou conhecido como continente americano. Então, o desembarque de Colombo aqui nas Américas é uma marca muito importante para a humanidade, porque leva aí ao intercâmbio cultural. Esse encontro, então, entre os europeus e americanos permite, um diálogo entre realidades bem diferentes. Alguns autores, como o Portilla, que está no texto da apostila de vocês, colocam até o processo das grandes navegações como uma parte, desse processo maior de globalização e também de mestiçagem dos povos. Então, nós temos aí esse intercâmbio cultural que vai nascer por conta desse processo das grandes navegações. Claro, lembrando que esse processo, mesmo que tenha alguns pontos positivos, pensando aí nesse intercâmbio cultural, acaba acarretando também na morte de diversos indígenas, uma série de conflitos que acontecem entre os europeus e os nativos da América, tirando todo o processo de exploração do trabalho dos nativos que aconteceu por parte dos europeus aqui. Continuando agora, a pensar sobre esse contato entre os europeus e os nativos aqui das Américas, é importante a gente pensar que a maior parte do que a gente conhece
sobre, né, os nativos vem de relatos feitos por estrangeiros, né? Esses relatos são conhecidos como relatos de viagens, que são feitos por alguns, né, europeus, tanto portugueses quanto espanhóis, como franceses. Aqui no Brasil nós tivemos muitos relatos de franceses que chegaram, né, nas terras das Américas e escreveram suas impressões não só sobre a natureza, o clima, né, do país, como também dos habitantes que nós tínhamos, né, aqui nessas terras. E os principais, né, pontos dos relatos eram o que esses estrangeiros achavam curiosos, tanto na aparência física das pessoas dessas terras, né, das Américas, como dos costumes que as pessoas tinham. Um exemplo de um viajante que escreveu sobre o Brasil é de um francês chamado Jean Dillery, né? Que ele vai viajar 2 anos aqui pelo Brasil e vai entrar em contato com um grupo, né, de tupinambás. E a partir do relato do Jean Dillery, a gente pode conhecer um pouco, né, sobre o que esses europeus, o que esses estrangeiros pensavam, né, sobre os nativos do Brasil. Então a gente consegue entender um pouco as visões que esses homens tinham sobre uma cultura completamente diferente da deles. Nesse relato, então, da viagem à terra do Brasil, o Jean Dillery, ele descreve, né, o Brasil como uma área completamente, né, diferente. Para ele, o Brasil era um espaço deserto, um espaço sem aquela cultura, né, francesa, que não tinha casas, não tinha acomodações de campanha. Sobre a população do local, né, ele descreve como sendo ariscas selvagens, muitas vezes andando nua, né? Um ponto que aparece muito nos relatos desses viajantes é que as pessoas, né, os indígenas, os nativos, não tinham uma religião. Como o catolicismo era um ponto, né, muito importante da sociedade europeia na Idade Moderna, então o fato, né, dos indígenas não terem a religião, pelo menos não a religião cristã, né, católica, como os europeus, era um ponto sempre de destaque nos relatos, né? Falavam que eram pessoas sem religião, sem honestidade, sem virtude, comparando até os nativos daqui com animais. Há também, né, uma série de descrições sobre o canibalismo, né, que acontecia em algumas tribos que tinha aqui no Brasil. Mas, né, esses relatos com essa conotação um pouco mais negativa não são todos que existem entre os relatos dos viajantes. Muitos viajantes escreviam também os indígenas, os nativos aqui do Brasil, como inocentes e puros, mas sempre colocando que não eram cristãos e da necessidade de serem, né, cristianizados. Então, a gente tem, né, nesse primeiro momento, esses relatos dos estrangeiros a respeito, né, das novas terras que foram encontradas e principalmente dos novos povos que eles tiveram contato, tendo aí, né, sempre uma visão de um europeu cristão católico do século XV, do século XVI, sobre um novo território, sobre um novo mundo. Então, na aula de hoje é isso, espero que você tenha aproveitado e nas próximas aulas nós daremos continuidade a essas visões que os estrangeiros tiveram sobre as Américas.